coisa. Bom, perguntas. Quer dizer, estudos para de atendimento e vendas para o Banco do Brasil. Só que são só a leitura da pergunta com o gabarito respondido, né? Vamos ver. Vamos ler umas 30 perguntas e respostas. Daí a gente entende o conhecimento de vendas e atendimento. Tipo, sabia que tem uma virtudes do atendimento? Tem um treco de atendimento de telefone? Sabia que tem as virtudes do atendimento, tem pecados do atendimento também? Mó louco. Bom, vai. Pergunta. A sinal alternativa que apresenta uma postura esperada de um bom atendimento ao público. Uma postura boa é ter uma postura firme e assertiva, ainda que se trate de assuntos de outra área. Sempre seja firme. A sinal alternativa que apresenta uma prática recomendada para um bom atendimento ao público está a evitar dizer ele não se encontra ou ele não chegou ainda e dizer apenas ele não está. Ou seja, aquela coisa que acabou de falar na última pergunta, né? Não seja indeciso, firmeza e fale concreto. Não fale incertezas. Próximo, sobre as imagens. Sobre as imagens que apresentam dois tipos de atendimento ao público, assinale a alternativa correta. Interessante. Daí aqui tem uma imagem de uns carinhas apertando as mãos e tem um carinha falando assim. O cara fala bom dia e daí um carinha irritado foi lá e pegou a camisa dele e falou bom dia por quê? Bom dia por quê? Daí a afirmativa correta sobre isso é o primeiro é agressivo, certo? E o segundo é cordial, né? Né? Então saiba, se você está sendo agressivo, você é agressivo. E se você é cordial, parece que aperto de mão é cordial. Só isso. Que zoada essa pergunta. Preencha as lacunas assinalando a afirmativa. Ou seja, uma pergunta de um texto que tem lacunas, né? Mas já que eu tenho gabarito aqui, eu não preciso tentar adivinhar. O atendimento presencial e o atendimento telefônico em uma instituição pública de ensino é uma rotina. No atendimento telefônico deve-se transmitir uma imagem profissional, de eficácia e de um bom funcionamento da organização. Profissional e eficácia. Bom funcionamento da organização. E já no atendimento presencial, o servidor deve levar em consideração também a aparência. Presencial, aparência e os gestos. Aparência e gestos. E em ambos os casos, espera-se uma atitude de ética do servidor. Que bonitinho. Próxima pergunta. O sucesso empresarial depende muito de um sistema de comunicação eficaz, quer internamente, quer externamente, interno e externo. As pessoas que têm relações de trabalho necessitam de uma linguagem compreensiva para que se estabeleça um entendimento comum. Uma comunicação torna-se eficaz quando o redator, em vez de se utilizar de um código aberto, código é o que as pessoas falam, tá? Usa um código fechado. Torna-se eficaz. A segunda alternativa é simplificar num código fechado. O que é um código fechado? É o que a pessoa fala, né? Então, Silvia, telefone às 15 horas para a editora. Telefone às 15 horas para a editora Atlas. Bom, isso aqui tá bem exato. Ó, Silvia, uma pessoa. Telefone significa ligue. Telefone, daí 3 horas. Que 3 horas, 15 horas, 3 horas. Telefone, Silvia, ligue às 3 horas. Para quem? Editora Atlas. Isso é um código simples que dá para entender, né? Daí aqui, entendi mesmo, foi isso que eu queria mesmo. As outras opções falavam, Silvia, liga à tarde para aquela empresa. Daí, tipo, não fala que horas, não é específico, não é fechado. Não fala, quando que você quer ligar? Quando que ela tem que ligar, a Silvia tem que ligar? E quando é que... E que empresa ela tem que ligar? Ela não sabe nem que empresa e nem quando ela tem que ligar. Então, se ferrou. Assim, daí, outra coisa. Aguardamos a sua resposta em breve. Resposta de quê? Do que a lei está falando? Não tem nenhum contexto. E a quarta é, a reunião será à tarde. Que horas da tarde? Eu não sei. Pode ser as 2 da tarde, 3 da tarde, 4 da tarde, 5 da tarde. Eu vou chegar atrasado se eu não saber o horário, né? Interessante esse treco de código fechado. Próxima pergunta. Sobre o tema de atendimento eficiente. Analise as tentativas e assinale a alternativa que aponta as corretas. Ao cumprimentar o solicitante, fixe-o nos olhos. Quer dizer, deixa eu ver. Assinale as alternativas corretas e as corretas são a 1, 2, 4 e 5. 1, 2, 4 e 5. Tá. Ao cumprimentar o solicitante, fixe-o nos olhos. Encare-o diretamente, sorrindo e manifestando seu desejo de colocar-se à disposição do seu cliente e sua empresa. Segundo, é correto que analise se o assunto de sua competência.
Esse assunto é de sua competência. É sua competência? Do seu departamento também? Ou de alguma outra pessoa dentro da empresa? Porque senão você vai ter que, como é que se diz? Você vai ter que dirigir o cara para lá, para o lugar certo. Quarto, não é bom procedimento fornecer dados ambíguos. Né? Que nem aquelas outras perguntas no começo que falavam que o carinha falava coisas que não tinha certeza, né? Sempre seja certo, fale com certeza. E quinto, isso aqui também está certo. Se tiver que conduzir o visitante à sala de seu executivo, procure caminhar ao lado com ele. Abrir-lhe a porta e sem ficar de costas, pedir-lhe que se sente apresentá-lo a seu gerente conforme o costume de empresa sair ou ficar na sala. Interessante. Próxima pergunta. Diz respeito ao relacionamento interpessoal. Interpessoal, um dos temas abordados é o comportamento humano. Comportamento humano. No que se refere à modalidade de comportamento assertivo, assinale a alternativa correta. Assertivo é uma expressão direta de um aspecto de comportamento assertivo. A expressão direta é um aspecto do comportamento assertivo. Um aspecto do comportamento assertivo é a expressão direta. Zoado, né? Quando se fala em atendimento, é imprescindível relacioná-lo com qualidade. Atendimento e qualidade. O conceito da gestão de qualidade refere-se a um conjunto de atividades correlacionadas e imprescindíveis para assegurar que um produto ou serviço tenha a qualidade desejada. É possível certificar-se das abordagens distintas para a qualidade, sendo que essas abordagens são... Daí aqui, abordagens para qualidade. E aqui fala, uma pergunta é de exceto. Então uma coisa que não é abordagem de qualidade é baseada na divulgação. E, sinceramente, não entendi o que isso significa. Mas, então, vamos ver as outras coisas que devem ser produtos de abordagem de qualidade. Que é transcendentais, abordagens baseadas no valor e abordagens baseadas no produto. Simplificando, eu não tenho a menor ideia do que essa pergunta queria que eu respondesse. Então, vamos ler Vamos ler o gabarito. Alternativa correta, letra A. Abordagem transcendental. Tá. Que é o errado, né? Sendo que a alternativa é a única que não se enquadra no estudo do professor de um cara chamado David Garvin, que eu não conheço, que caracterizou muitas das várias definições das 5 abordagens de qualidade. 5 abordagens de qualidade são a abordagem transcendental, a abordagem baseada na manufatura, a terceira é a abordagem baseada no usuário, a quarta é a abordagem baseada no produto e a quinta é a abordagem baseada no valor. Ou seja, cada abordagem depende de um ponto treco de atendimento e qualidade, né? Transcendental, manufatura, produzir o treco, usuário, a pessoa que vai usar o produto ou o valor do produto, né? Bonitinho. Mas aqui é estranho, porque aqui está falando que a abordagem transcendental é um dos estudos. Daí, nas outras opções, tem tudo uma... Ah, entendi. Exceto. Na verdade, está certa a pergunta, né? É todas essas, você tinha que saber essas 5 abordagens de qualidade, né? A de divulgação, a de transcendental, que é o mais confuso, que eu não entendo o que significa essa palavra nesse contexto. Qualidade, venda, produto, manufatura e usuário também. Daí nas que tem os valores transcendentais e o produto. Tem 3 delas. E a última é uma coisa que não aparece nessas 5 questões, né? Quem sabe isso aqui cai em alguma pergunta? Vamos ver aqui. A abordagem transcendental refere-se à qualidade absoluta. Ah, então isso é transcendental. Absoluto. Ou seja, o melhor em termos de especificação é que tenha qualidade. Assim, as empresas com um nome forte no mercado são vistas como um tributo de qualidade. Olha aí, nós somos as melhores no mercado, então temos qualidade. Abordagem baseada em manufatura. Nessa abordagem tem a preocupação em fazer que seus vistas com um atributo de qualidade. Não, acabei lendo o transcendental de novo. Nesta abordagem, tem a preocupação em fazer que seus produtos ou serviços passem longe dos erros que foram planejados. Ou seja, não tem erros. Manufatura boa. Terceiro ponto, abordagem baseada no usuário. O usuário é o fundamental para o cliente satisfeito que o produto e o serviço, ou seja, a mercadoria tem estar com a adaptação dos critérios de padrão do consumidor e também está relacionado ao olhar do observador e possui diferentes necessidades. A abordagem baseada no produto refere-se a um produto que tem características que são
requeridas para satisfazer um cliente. Por exemplo, o produto comprado ele deve durar anos com o consumidor, sem ele é preciso levar para assistência técnica. E, finalmente, a abordagem de valor. Finalmente, a última abordagem leva a percepção em relação ao preço. Preço! Um consumidor definiu a qualidade de algo pelo fato do preço, mas nem sempre é o que é mais caro tem o melhor produto. Ou seja, quer dizer, o melhor para verdadeiras condições do consumidor final estão no uso da mercadoria e o preço final do produto. Interessante, né? Próxima pergunta. Segundo o método ser vocal. O que é o método ser vocal? Não conheço. Servir e qualidade? Serviço e qualidade? O consumidor avalia as qualidades dos serviços por 5 fatores ou dimensões de qualidade. Faz sentido. Serviços e qualidade. Deu certo. Acerca desse assunto, assinale a alternativa que elenca os 5 fatores determinantes da qualidade dos serviços, segundo o método ser vocal. Ou seja, o ser vocal tem 5 serviços e tem 5 qualidades. E as qualidades estão aqui numa opção. E as qualidades são confiabilidade, garantia, aspectos tangíveis, empatia e responsividade. Todos isso são as qualidades do ser vocal. Consistência, competência, velocidade de atendimento e flexibilidade são exemplos de aspectos de eventuais serviços que são avaliados por clientes e que possuem qual caráter? Essa competência, consistência e velocidade no atendimento e flexibilidade. São caráter, todas essas coisas são caráter de qualitativo. Qualitativo, consistência qualitativa, competência qualitativa, velocidade no atendimento qualitativa e flexibilidade é qualitativa. Qualidades, né? Interessante, bonitinho. Próximo. O atendimento presencial e por telefone exige dos profissionais práticas distintas em função das possibilidades e limitações de cada uma dessas modalidades. Contudo, há recomendações que servem para ambas. São elas, presencial, telefone. 2. Para ambas, tem que usar o tom de voz, empatia e presteza e cortesia. Bonitinho. Próximo. O serviço terminal que resulta de sinergia em multivariáveis. Serviço terminal que resulta na sinergia de multivariáveis. Sinergia multivariáveis é a conduta do usuário, as atividades dos funcionários envolvidos na situação, a organização do trabalho e as condições físico-ambientais e instrumentais. A definição apresentada refere-se a atendimento ao público, multivariável, sinergia, conduta com o do usuário e atividades dos funcionários. Tudo isso junto dá igual a atendimento ao público. Próximo! Os cidadãos pagam impostos e esperam receber vários serviços de qualidade da administração pública. Por isso, para aumentar a satisfação dos cidadãos com os serviços públicos, gestores podem utilizar a teoria das filas, ou de espera. Teoria da espera para o planejamento, controle da capacidade. Em relação à teoria das filas ou da teoria da esfera, qual é o que é correto? E é correto isso aqui. Se o número de clientes em uma fila atingir um número máximo, max potencial permitido, os clientes podem ser rejeitados pelo sistema. Que triste, né? Próxima pergunta. Um atendimento de qualidade não significa apenas assistir o usuário em suas necessidades. É imprescindível estabelecer ações que possam encantá-lo. A primeira delas está relacionada à identificação de atendentes com talento e vontade de servir o usuário com presteza. A segunda está atrelada ao estabelecimento de indicadores que possam ajudar a avaliar a qualidade dos seguintes variáveis. 1, 2, 3 variáveis. O primeiro variável é o de serviço, o segundo variável é o do atendimento, e o terceiro variável é o do tratamento dispensado ao usuário. Considerando o texto e os serviços públicos e as funções a serem desempenhadas pelo servidor público, assinale a alternativa correta referente a preceitos éticos. O que é ético? A pergunta certa, resposta certa era: trata-se de um dever do servidor público a necessidade de guardar sigilo sobre assuntos da repartição, desde que envolvam questões relativas à segurança pública e da sociedade. Próxima pergunta. Um bom atendimento ao público é... E daí você tinha que completar a frase. Com aquele que procura verdadeiramente atender as expectativas ao público. Isso é um bom atendimento. Bom, que bonitinho, né? Próximos! Em uma instituição, as pessoas ou unidades que utilizam produto ou serviço proporcionado por outra pessoa ou unidade são chamados de
atendenta. Essa aqui é mais zoada por causa que está escrito estranho, mas é assim. Em uma instituição. Ou seja, dentro de uma instituição. Em uma significa dentro. Dentro de uma instituição. Daí eles colocam pessoas e unidades. São partes da instituição. As pessoas ou unidades, daí o que elas fazem? Utilizam um produto ou serviço. Uma unidade utiliza um produto ou um serviço. Uma pessoa utilizou um produto ou um serviço. Daí, esse produto ou serviço foi proporcionado por outra pessoa ou unidade. Ou seja, dentro, foi proporcionado por uma pessoa dentro ou uma unidade dentro da instituição. Daí eles falam, e são chamados de... Quem são essas pessoas e unidades? O que elas são? No atendimento, né? Daí era uma pergunta que tinha que falar. Clientes internos. Clientes internos. Ah, mas como é que eu ia saber disso? Eu não entendi nada do jeito que essa frase estava escrita, né? Confusa. Próxima pergunta. Assinale a alternativa que apresenta um dos produtos fundamentais para um bom atendimento ao cliente. O que é fundamental? É manter a comunicação com o consumidor de forma clara e segura. Próxima pergunta. Em relação ao atendimento ao público, assinale a alternativa correta. Recomenda-se tratar todos com igualdade e cordialidade. Bonitinho, né? Bonitinho e estava certo. A dimensão do bom atendimento, que diz respeito à capacidade de se prestar serviços conforme prometido, é a de confiabilidade. Né? Tem essas dimensões às vezes aparecem, né? Faz um tempão que não tinha aparecido. No que diz respeito à qualidade no atendimento ao público, julgue o item certo e errado, e essa aqui está errada. Vamos ver se dá para entender o que está errado. No atendimento de reclamações ao público é necessário atender o usuário com atenção, mas não é preciso se desculpar pelas falhas. Tem que se desculpar pelas falhas, né? E tem que ter atenção. Qual será o erro exatamente? Prestar atenção, escutar, ouvir, estar atento, atentar, observar, dar audiência, receber. Tá. No atendimento à reclamação do público, reclamações do público, é necessário atender o usuário com atenção, mas daí o erro não é preciso de dar desculpas, é preciso. E ainda, eu nem tinha percebido, eu nem consegui ler, eu li muito rápido, não tinha percebido que estava falando de reclamações, né? A palavra atendimento vem do verbo atender, de acordo com o dicionário, Esquece. O papel do atendimento ao público está em responder de perguntas, resolver problemas e definir as necessidades da logística. Daí, um cara chamado Tani disse assim: no atendimento de reclamações, o ideal é se redimir e pedir desculpas imediatamente após o reconhecimento do erro. Reconheça o erro e pede desculpas imediatamente. Interessante. Próxima pergunta. Essa aqui está errada. Certo e errado. Vamos lá. A comunicação ela ainda é também do atendimento. A comunicação com o usuário deve ser feita de forma clara e para isso é possível empregar gírias e jargões, né? Esse aqui é o erro que todo o TEC coloca em todas as perguntas de atendimento praticamente, muitas. Que é quando falar gírias e jargões, sempre está errado, não pode. Então, essa aqui, quando ela fala que pode, está errada. Próxima pergunta. Mas certo de novo, no atendimento ao público é recomendável que se evite distrações ou a realização de atividades pessoais. Verdade, né? Básico. Certo? Próxima pergunta. Quanto atendimento telefônico? Olha aqui, mas atendimento telefônico é que você confunde porque não tem conteúdo de atendimento telefônico, né? Atendimento telefônico, assinala a alternativa correta. Recomenda-se evitar o uso de frases como não podemos ou não sabemos, né? Mas isso aqui é só praticamente todas as coisas de atendimento, né? O que falou nas outras perguntas no começo, o que falou não fale incerteza. E não rejeite, tipo, diretamente assim, né? Não podemos ou não sabemos. Próxima pergunta. A alternativa correta no que se refere ao atendimento público. E a correta era, de acordo com o princípio de disponibilidade, o atendente representa para o usuário a imagem da organização, devendo empenhar-se para o usuário não se sentir abandonado, desamparado ou sem assistência. Isso aqui é o básico, né, de atendimento, que você sabe que a pessoa atendente, ela é a visão geral, né? Ela é a capa do livro do treco, né? Por isso que eles têm que ser bonitinho. Tem que ter tudo limpo, tem que atender bem, só isso, né? Próxima pergunta. Quantas recomendações de fraseologia no atendimento telefônico de ligações externas? Isso aqui eu só conheço uma informação, que é fale duas regras, né? Fale o nome da empresa, fale o seu nome e fale o bom dia, boa tarde ou boa noite. Aí depois fale o nome da empresa, depois fale boa tarde, bom dia ou boa noite, depois fale seu nome. Né? Só invertendo os dois, caras. Vai. Se eu tinha que escolher a incorreta, o que eu vou falar agora está totalmente errado. Vamos ver se a gente consegue entender o que está errado.
O atendente poderá utilizar com qualquer pessoa expressões que demonstrem intimidade ao telefone, tais como meu bem, minha querida e meu anjo. Ou seja, isso aqui está totalmente errado, está muito horrível. É uma pergunta que dá para saber que é totalmente horrível para escolher, só se você estudar um pouquinho de atendimento, né? Não pode ter um atendimento pessoal desse jeito. E não pode usar gírias e coisinhas, né? Então, não pode falar meu bem, minha querida ou meu anjo. Esse atendente está totalmente loucão das ideias. Então vamos ver as outras opções que devem ser certas. O atendimento deve manter sempre certa formalidade, mesmo que seu local de trabalho seja mais descontraído. Formalidade sempre. Bom. O atendente não deverá falar alto nem muito baixo, nem tão devagar, nem rápido. Demais, e seu tom de voz deverá apresentar ritmo e volume adequados. O atendimento deverá pedir para o cliente aguardar na linha quando precisar de um tempo, mas deverá periodicamente avisar que precisará de mais tempo para que ele não desligue a ligação. Próximo, o atendente deverá evitar silêncios prolongados enquanto outra pessoa fala, utilizar interjeições ou fazer comentários para que a outra possa na linha saiba que ele permanece ali e está lhe olhando e dando devida atenção. Próxima pergunta. É uma de certa errada. E essa coisa que eu vou falar está errada. Dá para identificar? Acompanhar o cliente até a caixa é um procedimento padrão e explicita atenção e cortesia. Até o caixa, um procedimento padrão. Explicita atenção e cortesia. Isso está errado por quê? Bom, eu acho que isso aqui, a única coisa que está errado aqui é que não é um procedimento para acompanhar o cliente até o caixa, né? Faz uma coisa, tem os caixas lá para atender. Vamos ver o que está errado aqui exatamente. A respeito do que se espera de um bom atendimento, dependendo do modelo de atendimento adotado por uma organização. Ou seja, isso que aqui, essa resposta aqui depende do modelo de atendimento. Acompanhar o cliente até a caixa é um procedimento padrão, explicita atenção e cortesia. Com base no Gorbado, de um cara chamado Gorbado, Performance Research, tá? Podemos afirmar que o bom atendimento ao cliente deve estar fundamentado na atenção, na presteza, simpatia, na educação, na cortesia, na empatia e na cordialidade. Baseado nesses fundamentos, atenção, presteza, simpatia, educação, cortesia, empatia, cordialidade, atenção, presteza, simpatia, educação, cortesia, empatia, cordialidade, atenção, presteza, simpatia, educação, cortesia, empatia e cordialidade. Essa forma assertiva acima estaria correta se houvesse a menção ao modelo de atendimento ao cliente adotado por uma determinada organização. Já que realmente acompanhar o cliente até o caixa apresenta uma atenção e cortesia, além de outros requisitos citados, cordialidade e educação também. Mas está errado porque, dependendo do modelo de atendimento adotado por uma organização. Mas a Teco estava acompanhar o cliente até a caixa, é um procedimento padrão. Ainda não entendi. Então, pulando. Você é atendente de uma empresa e recebeu um e-mail de um fornecedor por engano, o qual teria como destinatário o do seu setor. O que você deve fazer nesse caso para não prejudicar a organização e garantir o fluxo de informações internamente? Bom, isso não entendi essa pergunta. Que tipo de pergunta é essa? Não é só para você mandar direto, já que você sabe que é para o seu diretor, não é só mandar para o diretor? As opções eram encaminhar o diretor. Tipo, como é que dá para errar essa questão? Deixa eu ver. Nossa, essa aqui é tão zoada que eu quero ver o que eram as outras opções. O que você deve fazer nesse caso para não prejudicar a organização? Apagar a mensagem e não falar nada para ninguém. Tipo, qual é o seu problema, cara? Você é besta. Ignorar o e-mail recebido, afinal você não conhece o assunto. Mas se você sabe que é pro diretor, você tem que falar pro diretor que você recebeu o e-mail. E imprimir o e-mail e arquivá-lo sem falar nada para os superiores. Por que você não vai falar nada, meu? Você tá louco? E ignorar o e-mail recebido, mas salvando-o em seu computador, caso lhe alguém questione a respeito do futuro. E aí o cara fica assim, tipo, né? O básico aqui, todas as coisas aqui o cara não fala pra ninguém ou ele faz uma coisa que nem precisa fazer. A única coisa que ele fala pra alguém é o encaminhar o e-mail ao diretor. Que besta, quer dizer, essa pergunta me irritou. Vamos lá. Próxima pergunta, sobre a competência profissional. O entendimento da comunicação na legislação narrativa e na letra fica ponto corretas. As corretas é 1, 2, 3, ou seja, todas estão corretas. Então vamos ver.
O serviço prestado no mundo do trabalho em contemporâneo significa a noção de serviço de atender a uma pessoa de dentro ou fora da organização e precisa ser central e prestar presente em todas as atividades. Portanto, a comunicação é de fundamental importância. Segundo, a competência e a capacidade de assumir iniciativas e ir além das atividades prescritas e compreender e enfrentar situações e acontecimentos característicos de um campo profissional de forma responsável e com a habilidade de coordenar-se com outros atores na mobilização de suas capacidades. Bonitinho. Terceiro, a noção de incidente no mundo do trabalho contemporâneo significa aquilo que ocorre de forma imprevista. Incidente é imprevisto, não programado, ultrapassando a capacidade rotineira de autorregulação, o que implica que a competência não pode estar contida nas predefinições da tarefa. A pessoa precisa sempre mobilizar os recursos para resolver novas situações de trabalho. Bonitinho. Vamos terminar com mais 3 perguntinhas. Em relação à questão do atendimento e ética ligada ao serviço público, envolvendo os casos em que pode ocorrer a demissão do servidor. Olha, vai ocorrer a demissão. Assinale a alternativa correta. Incorre em falta administrativa punível com pena de demissão e a bem do serviço público. Isso aqui não seria uma questão que estaria em uma lei de ética? Por que ela está no conteúdo de atendimento? Bom, incorre em falta administrativa, punível com pena de demissão, a bem do serviço público, quando o servidor vier a valer-se ou permitir dolosamente que terceiros tirem proveito da informação, prestígio ou influência obtidos em função do cargo para lograr direto ou indiretamente proveito pessoal ou de outrem, nem em detrimento da dignidade da função pública. Isso aqui é crime, cara. Interessante essa pergunta. Era uma pergunta de agente fiscal. Próxima pergunta, certo? Uma pergunta certo ou errado. Recomenda-se que sejam adotadas posturas defensivas diante de reclamações dos cidadãos, tendo em vista que esta postura busca solucionar problemas que o cidadão tenha de forma imediata, sem levá-las aos setores superiores da administração. O que está errado nisso aqui? Bom, será que é o sem levar aos setores superiores? E uma postura defensiva? Eu me lembro de uma pergunta que eu tinha lido isso e tinha errado. Existem posturas ofensivas e posturas defensivas. Recomenda-se que seja postura defensiva. Vamos ver o que está errado com um gabarito. O enunciado é o seguinte: recomenda-se que sejam adotadas posturas defensivas. E isso está errado. Posturas diante de reclamações dos cidadãos. Tá. Diante das reclamações dos cidadãos é ideal que as posturas sejam proativas. Ah, olha aí, de novo eu não tinha percebido que essa pergunta estava falando das reclamações das pessoas. Proativa, seja proativo contra as reclamações. E também tem aquela coisa que falou numa pergunta anterior de desculpas imediatas, né? Sejam proativas e engajadas. Procure solucionar o problema com autonomia e atender às necessidades dos clientes e cidadãos e o melhor de forma possível. Bonitinho. Próxima pergunta. Refere a qualidade. Compreender. Está errado isso aqui. Você consegue identificar o erro? Vamos ver se eu consigo. Compreendendo por que a questão com os arranjos da mesa o deixou aborrecido. Compreendo por que a questão com os arranjos da mesa o deixou aborrecido. Como se fosse uma frase de uma pessoa porque está em aspas. É um exemplo de resposta solidária a um cliente. Será que o erro é que isso aqui é uma... porque o cara está falando compreendo? E quando ele fala compreendo é empatia? Será que esse é o erro? Bom. Pior, né? Esse era o erro. O que eu estava falando não é uma resposta solidária, é uma resposta empática. Compreendo porque a questão com os arranjos o deixou aborrecido. É empático. E ultiminha... As condições que interferem na qualidade de atendimento ao público são condições. Tem 4 aqui que interferem. Físicas, materiais, instrumentais e organizacionais. Física interfere, material interfere, instrumentais interfere e organizações interfere. Todas essas coisas interferem na qualidade do atendimento. Legal. Tchau.